Hoje, o nosso assunto vai ser projetos de extensão. Isso mesmo. Para você que pensa que os alunos da Unesc vêm somente para aprender as disciplinas que são ministradas pelos nossos profissionais, estão enganados. Os alunos têm muito mais aqui na Unesc. E um deste a mais são os projetos de extensão que eles desenvolvem durante o seu curso, desenvolvimento do seu curso. E é sobre esses projetos, e especificamente sobre 3 lindos projetos que nós vamos conversar hoje. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo 3 ilustres professores. 2 deles já são figuras bastante conhecidas de vocês, que é a professora Mainara Figueiredo Cascais, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas, doutora em Ciências Ambientais, parceira número 1 praticamente, né, Mai? Do Museu de Zoologia e desse podcast. Isso aí, tudo bem, Boa gente? tarde, Mai. Boa tarde, que bom estar aqui mais uma vez, né? Trazendo as novidades sobre o nosso curso de Ciências Biológicas e essa parceria incrível com o nosso Museu de Zoologia. É verdade, é sempre um prazer, Mai, tê-la conosco nesse podcast. Tenho um prazer também de ter hoje, primeira vez, estreando no nosso podcast do museu, a professora Viviane Motim, ela que é mestre em ecologia, doutora em ciências ambientais, professora também do Colégio Unesc na área de ciências, né? Muito prazer, querida. Prazer Seja é meu. bem-vinda a esse podcast. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Querida. E temos também aqui na nossa mesa o professor Rodrigo Machado, ele que é pesquisador também, assim como os outros professores, pesquisador, professor do curso de Biologia nosso, de pós-graduação, aliás, é coordenador do curso de Biologia Marinha, né, professor Rodrigo? Que bacana! E também coordenador de projetos de extensão. Bem-vindo, professor Rodrigo. Boa tarde, professora. Muito obrigado pelo convite, poder participar, né, de mais essa ação. E agora falando um pouco de extensão, né? Verdade. E aí, conectando com o nosso ambiente marinho, né, que é a nossa bandeira dentro da universidade, né? Falar dos ecossistemas marinhos, pensando um pouco em mostrar esse ambiente, os problemas ambientais para a população, né, para a comunidade. Obrigada pela tua presença, professor Rodrigo. Sempre também parceiro nos nossos podcasts, falando principalmente dos animais, da área da biologia marinha. E também nessa mesa que hoje está bem repleta, né, Mai? Está bem repleta, bem representada. Nós temos aqui 2 extensionistas, são acadêmicas que desenvolvem projetos de extensão, a Ana e a Samanta. Bem-vindas, queridas. É um prazer tê-la conosco também nesse podcast. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando, né, pela primeira vez de um podcast. A gente espera que seja bem legal. Vai ser. Samanta, bem-vinda, querida. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né, pra gente estar aqui. E Bem, nós vamos começar esse podcast, professora Mai, falando de projetos de extensão, né? E aí eu gostaria de que tu colocasses para nós o que são esses projetos de extensão e, mais especificamente, qual a importância desses projetos dentro de um curso de biologia que tu coordenas. Perfeito. Então, quando a gente fala em universidade, né, nos parece muito próximo, muito claro, o papel da universidade no ensino, na formação de profissionais. E esse é o pontapé inicial da universidade. Mas ela não se faz só no ensino, né? Ela precisa se fazer na pesquisa, e aí a nossa universidade, né, conta com centenas de pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, mas cada vez mais a gente percebe a importância de que a universidade saia dos muros da universidade e vá ativamente para a comunidade. E aí esse é o papel da extensão. Então, o papel extensionista, né, ou o tripé da universidade hoje, do ensino, da pesquisa e da extensão, quando a gente olha para a extensão, ele é esse movimento, esse encontro da universidade
com a comunidade, né? E não uma via de mão única, né? Não é a universidade na comunidade, mas é essa troca de saberes. Então, o conhecimento universitário, o conhecimento científico indo à comunidade, mas entendendo também quem é essa comunidade, qual é o perfil dela, o que ela pode, né, ensinar também o mundo acadêmico nessa troca de saberes. Perfeito. Professora Mainara, já como tu és a coordenadora, né, do curso de Ciências Biológicas, e a gente sabe que tudo gira em torno, né, de uma coordenação até, vamos dizer assim, a escolha, muitas vezes, dos projetos a serem realizados. Como se dá essa questão, como se escolhe temas de projetos de extensão, por exemplo? Bem legal, professora. Hoje, no curso de Ciências Biológicas, nós temos diversos extensionistas, né? Antes nós dizíamos, nós temos vários professores pesquisadores. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem professores pesquisadores que fazem ciência de ponta, mas que nós temos extensionistas, né? De alto gabarito, podendo levar esse movimento para a comunidade. E ainda falávamos, né? Nas aulas aí nesses dias, que o profissional biólogo, ele precisa dialogar com a comunidade, né? Nas suas mais diversas atuações. Seja na sua atuação no meio ambiente, seja na sua atuação da educação, biotecnologia, saúde, mas a gente precisa saber levar esse conhecimento para a comunidade. Então, uma das premissas da extensão é a gente ouvir a comunidade, né? Seja ela do nosso entorno imediato, ou uma comunidade escolar, por exemplo, né? Depois a professora Vivi vai comentar sobre esse nosso projeto de extensão. E ao ouvir a comunidade, compreender essas demandas sociais, né, do nosso entorno, a gente consegue, observando a atuação do biólogo, desenhar esses projetos. E como é feito esse desenho, esse planejamento? Depois a execução, mas como é que se faz isso, professora Mai? Esses critérios, uma vez a gente ouve a comunidade, as suas necessidades, e uma vez essa demanda chegando para a universidade, como seria o passo seguinte para que o projeto possa caminhar? O passo seguinte é muito estudo, né? Porque a gente toma o cuidado, né, nas ações comunitárias, nas ações extensionistas, que a gente precisa estar embasado, precisa estar alicerçado no desenvolvimento científico. Então, as meninas, por exemplo, agora, né, que são nossas extensionistas de um dos projetos muito bacana, que é o projeto Rios Saudáveis, que está vinculado ao território Paulo Freire, né, que é um grande programa de extensão da nossa universidade, elas estão com esse desafio. Nós ouvimos a comunidade, entendemos as suas demandas e agora elas estão num processo de leitura, de estudo, para entender como fazer, né, como trazer essa esta comunidade uma resposta com embasamento científico, mas que seja palpável para eles. Prático. Então, os projetos de extensão, eles não estão distantes da pesquisa, muito pelo contrário, né? É necessário uma vasta pesquisa para que a gente entenda e observe outros projetos, soluções que já foram criadas, para entender se ela se encaixa na nossa comunidade, para entender se ela pode ser replicada, para buscar a melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, esse é o grande movimento, né, entre a extensão, o ensino e a pesquisa. E, professora Mainara, existe uma fonte de recurso para a realização desses projetos? Como é que isso acontece? Bem importante. A extensão universitária, né, ela é um pilar fundamental da nossa Unesc e hoje, dentro da universidade, nós temos 2 grandes programas, né? Os programas institucionais, que são feitos via edital, e aí nós submetemos, né, os professores submetem esse edital. As extensionistas têm bolsas, né, vinculadas a isso, então recebem um valor que pode ser abatido da sua mensalidade, ou então um valor que entra, né, como um pagamento para esse trabalho. Ou até mesmo voluntariado, né? A Samantha, por exemplo, ela faz uma outra atividade de pesquisa e é voluntária no nosso projeto, porque entende a importância disso para a formação profissional,
para além da formação pessoal, que é super importante, né? Se tornar esse profissional sensível às demandas, que sabe ouvir, que sabe dialogar. E além disso, nós temos, né, o edital, que é o Território Paulo Freire, que também vem nesse movimento. Então, a Unesc investe na extensão por meio dos seus editais. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho, professora Viviane, a respeito do projeto, né? Eu sei que estáis trabalhando também com alguma coisa relacionada à reciclagem. Isso. Fala para nós um pouquinho desse projeto. Tá. O nosso projeto de extensão, ele funciona, então, na comunidade do colégio, né? Do certo. Colégio Unesc. Então, a gente trabalha... É um universo grande. Sim, é bem grande. O nosso projeto, ele fica voltado mais com os alunos que estão no 2º ano do ensino médio. Então, a gente tem com eles uma disciplina que se chama Itinerários Formativos. E aí, nessa disciplina, eles podem escolher dentro de qual dos projetos que tem lá eles vão participar. E aí, a gente tem o projeto de Ciências da Natureza, que é onde a gente encaixa o nosso projeto de extensão. E aí, ali, a ideia é que a gente propõe algumas ideias de projetos para eles, mas a gente também escuta o que eles têm, quais são os interesses deles. E aí a ideia é que eles desenvolvam algo mais prático mesmo, em que a gente vai colocar na prática aquilo que eles estão estudando dentro das disciplinas do colégio, dentro dos componentes do colégio. E aí no nosso projeto em específico, a gente trabalha ali as disciplinas de ciências, de química, de biologia, e aí a gente faz os trabalhos dentro dessa linha de pesquisa. E aí, nos nossos projetos a gente tem, por exemplo, um projeto em que a gente vai fazer a reciclagem de materiais eletrônicos, onde o objetivo final é que a gente dê o descarte correto para esse material, porque é algo que hoje em dia vamos dizer assim, um lixo que a gente está constantemente produzindo e muitas vezes a gente não sabe que destino dá para esse material. Então, a ideia, um dos nossos principais objetivos é que os alunos eles saibam dar o destino correto para esse material. Se ele pode ser reaproveitado ou não, e se não puder ser reaproveitado, o que a gente faz com esse material? Para onde a gente destina? Mas aí, algumas coisas que a gente tem visto com eles tem muitos materiais que podem ser reaproveitados desse material. E um deles é material nobre, que a gente considera nobre, pensando assim, que é, por exemplo, o ouro que está lá dentro dos componentes eletrônicos. Então, a gente pega esse material, eles veem aonde tem esse ouro ali, e aí eles vão fazer a retirada desse ouro. Então, a gente consegue ver, para a gente ir retirando, que são matérias-primas, são materiais nobres e que a gente pode dar um outro destino para eles. Ano passado, a gente fez algo parecido também com as chapas de radiografia. Então, o material essas folhas de radiografia, a gente vai, faz o raio-x. O que a gente faz depois com esse material, né? E também, ali a gente tinha a prata que a gente podia retirar desse material. Então, eles vão no laboratório, eles aprendem a fazer isso na prática, ver a retirada desse material e dar depois o destino correto. Então, a gente retirava a prata e depois reaproveitava aquela folha de acetato para fazer artesanato, dar outros destinos. E aí a gente vai tendo alguns projetos dentro dessa disciplina, né? A gente teve trabalhos de reaproveitamento de reciclagem do óleo, e aí a gente produziu parafina, produziu graxa para desenformar, né? Como que é? Desmoldante. Desmoldante era o nome que a gente dava, que é para fazer o desmolde de material, de projetos de cimento, né? A gente tem também reciclagem das pilhas, reciclagem de CDs velhos. Então, com isso, dentro da comunidade do colégio, eles vão tendo a prática, vendo na prática aquilo que eles aprendem nos componentes, de forma normalmente teórica, né? E aí eles conseguem ter a oportunidade de ver na prática isso que eles aprendem ali. E, além disso, sair de lá com uma consciência mais ecológica, né? De reciclar esses materiais, dar o destino correto, não sair largando em qualquer lugar esses materiais que ou podem ser reaproveitados ou em algumas situações vão acabar poluindo o local onde eles forem descartados. Então, a gente tem um retorno bem positivo com os alunos. Sem falar que eles têm ali já no colégio, né? Quando eles ainda estão no ensino médio, eles já têm uma oportunidade de desenvolver alguma pesquisa, de saber como que seria se eles já estivessem na universidade, descobrir se eles têm interesse por essa área, se essa pode vir a ser uma área de formação para eles,
se brilha aos olhos deles trabalhar com isso, né? Fazer pesquisa não é algo fácil. Muitas vezes a gente precisa fazer 1, 2, 3 vezes até ter um resultado significativo, um resultado positivo. A gente vai tentar de uma vez, não vai dar certo, não é aquele o resultado que a gente quer, precisa tentar de novo. Então, com isso, eles vão tendo já bem... ainda quando eles estão para escolher o que eles querem fazer, eles já vão descobrir como é fazer esse passo a passo. Que às vezes a gente tem a ideia de que é algo muito fácil, né? Que de primeiro que a gente já tem a resposta de tudo. E aquilo que a Mai falou, é muito estudo. Então, a gente coloca eles como sendo o principal. É eles que vão ir de atrás de descobrir, chegamos nesse ponto aqui, daqui, como é que a gente evolui, como é que a gente consegue o nosso resultado. É eles que vão ir pesquisar, eles vão ir descobrir, e aí vem, a gente tenta uma vez, tenta 2 vezes. Então, eu acho que isso traz para a comunidade do colégio, né, que é o foco dos nossos projetos de extensão, é eles descobrirem esse mundo, descobrirem o mundo da pesquisa e também essa área toda de pôr na prática o que eles estão aprendendo teórico no colégio. Essa vivência, essa experiência deles é extremamente importante, multiplicadora. Né? Não se limita aos muros da universidade, porque isso vai se replicando de uma forma tal que o aluno ele internaliza, né, essa mensagem de uma forma que a gente às vezes nem imagina, né, dando essa base tão importante, formadora, para construir esse conhecimento que é dado nesse projeto. E quanto tempo já tem, professora Vivi, esses projetos envolvendo reciclagem de uma maneira geral, né? Esse é o 2º ano que a gente está trabalhando com os itinerários formativos. Então, ano passado a gente começou alguns projetos, alguns finalizaram ano passado mesmo, e esse ano alguns se mantiveram e outros a gente começou novo esse ano. Então, a gente tem alguns projetos que iniciaram agora, outros que finalizaram, e a gente pretende aí que continue por mais tempo para que mais projetos possam vir a ser desenvolvidos. Bacana, muito bacana. Acho que é bacana entender, criar cultura, né? Verdade. Então, acho que o projeto que a gente tem chamado de Educa Mais, né? Se quiserem seguir nossas redes sociais, @extensão.educamais, ele traz isso, né? Inserir numa comunidade escolar a cultura da reciclagem. Inclusive, inauguramos esse ano o Ecoponto do Colégio Nesc, onde nós recebemos esses materiais, né? Então, a gente recebe papel. Está localizado aonde, Mai? Dentro do Colégio Nesc. Dentro do Colégio Nesc. Então, hoje... Isso é bom e importante até para as pessoas que nos ouvem, né? Então, quando andarem pelo nosso campus. Exato. Né? Checarem esse espaço tão relevante. Né, chegando no Colégio Nesc, vocês podem conversar com o vigilante que estiver lá na frente, né? Pedir ou permissão para entrar e depositar, ou mesmo deixar com os vigilantes que eles fazem o depósito. Então, hoje a gente recolhe... papel. Acho que quer pegar o outro livro. A gente recolhe papel, a gente recolhe pilha, óleo usado, as lâminas de radiografia, CDs eletrônicos... Acho que... E garrafa PET. Tampinha, né? Tampinha também. A garrafa e a tampinha PET. E aí, são esses os materiais que a gente está reciclando no momento. Então, todos esses materiais, por exemplo, o óleo, né? A gente tem parceria com uma empresa, com a BioOleo. Então, eles vêm, recolhem esse óleo. E aí, como a professora Vivi comentou, no ano passado, os nossos estudantes... através de experimentos químicos, de deu certo, não deu certo, funcionou, não funcionou, criaram esse desmoldante, né? E a receita para esse desmoldante foi vendida para a BioOleo. Olha que bacana. Então, para além da cultura de conscientização, de sensibilização às questões, né, de produção de lixo, reciclagem, destinação correta, a gente também desenvolve nesses estudantes a cultura empreendedora. Fantástico. Né? Porque daqui a pouco, como a Vivi comentou, ele pode entender que isso é o futuro dele profissional, inclusive empreendendo nessas questões, né? As questões voltadas ao empreendedorismo de reciclagem, desses setores que reutilizam materiais que a gente imagina que seriam descartados, hoje estão muito relacionadas a startups, a inovações. Então, cria para esse aluno uma possibilidade futura no mercado de trabalho, que também é algo extremamente importante. Muito importante. São projetos que envolvem educação, a sensibilização para as questões ambientais,
a pesquisa, porque são todos pesquisadores, né, a serviço da comunidade, do meio ambiente, e reverte a ele essa visão de várias possibilidades, inclusive possibilidades, como bem colocaste, de empreender, né, em algum negócio futuro. Isso é fantástico, né? Porque além de construir cidadania, porque quando a pessoa se coloca a serviço de uma comunidade, esse senso de cidadania, ele emerge, né, de uma forma muito significativa, ele aflora. Isso é extremamente relevante, né, dentro de uma sociedade. E já vê os pequenos que já, vamos dizer assim, dinamizam, né, essas possibilidades. O projeto é de uma riqueza ímpar. É um impacto individual e coletivo, né? Mas também coletivo, porque vai para além daqueles estudantes, né? Isso. Então, a família é mobilizada, né? Muitas vezes ele vai levar isso para os amigos. Então, criar essa cultura, né, social, inovadora, é extremamente importante. E serem atuantes, né, na sociedade, já pequenos, serem atuantes. Mostrar que é possível fazer diferente. Proativos, né? Essa proatividade é muito importante. É legal porque, assim, o projeto, ele é foco do 2º ano do ensino médio. Olha só. Mas como precisa... para a gente conseguir fazer o trabalho, a gente precisa ter o material, né? A gente precisa ter o material reciclável para que eles possam fazer. Então, a gente passa de sala em sala comentando quais são os projetos, o que a gente precisa, quais são os materiais, convidando os outros alunos das outras séries a trazerem esse material que está na casa deles para o colégio. Isso é muito bacana, professora Vivi, porque não se restringe a um nível de escolaridade. Não. Ensino médio. Tu envolve a todos. Envolve toda a comunidade. Participam direto ou indiretamente com o projeto. E aí, assim, quando a gente vai passando nas salas dos alunos mais novos, né, do ensino fundamental, por exemplo, e fala, eles já ficam curiosos, eles já sabem, já querem saber qual é aquele projeto. Já ficam ansiosos para quando for a vez deles estarem fazendo esse tipo de projeto. Bacana. Então, é bem legal, assim, é focado nos alunos do ensino médio, mas a gente mobiliza toda a comunidade do colégio, todo mundo sabe que está acontecendo aquilo, fica curioso para participar. É bem legal de ver quando a gente vai passando assim, bem nos alunos bem novinhos, tipo 6º, 7º ano, eles ficam com muito interesse nos projetos, porque eles veem os mais velhos fazendo e eles vão querer fazer também. Então, é bem isso que a professora Mainara falou, a gente vai criando essa cultura dentro dessa comunidade do colégio, e a gente espera, lógico, que eles levem isso para a comunidade familiar deles também. É multiplicado. Com certeza. Né? Agora, continuando com esse projeto, parabéns, professora Vivi, um projeto realmente lindo, né? Obrigada. E que a gente pode... Professora Mainara também. Isso, a gente pode desdobrar esse projeto em muitos outros podcasts, porque ele é muito rico, né? A gente já vê que ele... Na verdade, um projeto de extensão, ele tem um leque de abrangência que nem às vezes a gente que está desenvolvendo tem conhecimento de até onde ele chega, até onde ele consegue alcançar. Né? Isso que é bacana. É verdade. Mas nós temos também hoje um outro projeto bacana realizado pelo professor Rodrigo. Como ele é coordenador da biologia marinha e ele tem todo uma pesquisa em um lado muito marinho, né, professor Rodrigo? Ele não poderia ter um outro projeto a não ser tratando do lixo marinho. Fala um pouco para nós sobre esse projeto, querido. É isso mesmo, professora Morgana. Na realidade, se a gente voltar ao projeto das meninas, né, infelizmente, a fração do lixo, né, do resíduo sólido que se recicla, ela é ínfima. Né? Bom, e o que não se recicla, para onde vai? Vai, a grande maioria, para aterros, né? Mas boa parte desse lixo acaba indo para o ambiente natural. Né? Seja através na nossa cidade mesmo, né? No ambiente urbano, mas também no ambiente mais vegetativo e também nos ambientes aquáticos, né? E como a grande maioria dos ambientes aquáticos eles estão conectados com o oceano, eles acabam chegando no mar, né? Então o lixo marinho é todo esse resíduo sólido que a gente encontra na praia, no mar, no oceano, que pode ser deixado ali, né? Ou acidentalmente ou propositalmente, como pode chegar por esse curso d'água, né? Então o lixo que a gente joga num rio, a gente não joga, né, gente? Mas o lixo que eventualmente vai cair num rio aqui em Criciúma, ele
tem o potencial de chegar via o rio Araranguá até o Oceano Atlântico. E trabalhar essa lógica com a comunidade, ela é super importante na nossa perspectiva, que trabalhamos com conservação marinha. Porque o lixo, os resíduos antropogênicos são os principais fatores de impacto na biodiversidade, né? A nossa fauna, a nossa zoologia, né, professora? Então, eles causam impactos bem significativos. E, além disso, também causam impacto socioeconômico, além desse impacto ambiental, né? Então, a gente entende que trabalhar tanto com turistas como com estudantes poderia ser uma forma da gente contribuir para isso, para criar uma consciência, para criar um movimento em algumas poucas pessoas, infelizmente, que a gente não consegue atingir o público que a gente gostaria, mas a gente consegue começa a discutir isso e é isso, né? É uma corrente, é um leque, né? É uma conexão entre as pessoas e quanto mais a gente falar, mais longe essa nossa mensagem vai. E a gente, com o nosso projeto, também iniciou na mesma época que o projeto das meninas ali no Colégio Unesc. A gente trabalha com duas escolas, né? A gente trabalha com o Colégio Unesc, com o 5º ano, né? E com a escola em Passo de Torres, né? Um 6º ano. Esse ano nós estamos atendendo 6 turmas do 6º ano, né? 3 turmas pela manhã e 3 à tarde. E aqui são 2 turmas de 5º ano, então é um público grande, né? Dentro da nossa possibilidade. E a gente trabalha mensalmente, né? Faz uma visita em cada uma das unidades escolares e trabalha com diversas metodologias, né? Inicialmente a gente começa com uma palestra no primeiro mês, a gente passa depois contextualizando o que é o lixo marinho, os impactos. Depois a gente passa por uma, né, mostrando que tem uma alternativa, que é a reciclagem, seria uma, né, para evitar que esse lixo chegue ao ambiente. Mostra depois soluções, trabalha um pouco a questão da economia circular, que se pode fazer com esse resíduo antropogênico, muito na lógica também do que as meninas falaram, mas obviamente uma coisa muito mais teórica, pouca prática, não chega nem aos pés do nível que elas trabalham, em termos de reciclagem mesmo. E a gente passa por uma parte mais prática, faz uma limpeza de praia com as 2 unidades escolares, né, uma em Passo de Torres e outra aqui no Balneário Rincão. Então, os estudantes eles vão até a praia, eles identificam esse lixo. Bacana, eles né? coletam esse lixo, né? A gente faz se envolvem diretamente, se envolvem né? diretamente, é a ação mais esperada. Imagino. Sair da campo. É a ação mais esperada. E não finaliza aí a gente, uma fração desse resíduo a gente traz para a universidade, faz uma limpeza, uma higienização, e depois, numa oficina seguinte, a gente leva novamente para cada uma das escolas. E eles montam coleções didáticas. Então, eles pegam aquele lixo, é plástico, é vidro, é plástico de uso único, como sacolinha, é pedaço de item de pesca, e eles montam ali uma coleção com 10, 15 itens que vão ser utilizados nos próximos anos, em outras atividades dentro da escola. Então, eles fazem essa montagem, né? Então, tudo fica dentro de vidro, não em plástico. As nossas etiquetas também, a gente tentou, né, pensando, a gente primeiro fez com papel, né, e um papel reciclado, mas o papel, né, com furo, um barbantezinho, ele rasgava, né, a gente tem que plastificar, mas a gente não pode usar plástico. Como é que a gente vai fazer? Né? A gente não pode comprar plástico para plastificar. E aí a gente foi na beira da praia, coletou a garrafa PET, higienizou a garrafa PET, cortou a garrafa PET, e fez um cartão com a garrafa PET para envolver esse cartãozinho de papel. Criatividade. As meninas costuraram e super resistente. Pronto, não vamos ter mais problema com perda de etiqueta. E aí essa etiqueta tem identificação do item, onde foi coletado, por quem foi coletado e tudo isso. E para nossa surpresa, no primeiro ano, que foi o ano passado, né, do desenvolvimento da atividade, as 2 unidades escolares gostaram muito assim do projeto e quiseram usar o projeto para dar uma visibilidade para a sociedade escolar e para as famílias nas feiras de ciências. Que bacana. Então, na feira
que eu acho que não é feira de ciência, né? É mais complexo que eles chamam, né? Ciência cultural, aqui no Colégio Nesc. É ciências. Então, em Passo de Torres tem um nome mais amplo, tem ciências, tecnologia e social, uma coisa assim. Então, eles apresentaram o projeto para a sociedade, escolar e para as famílias, assim. Então, aí, né, mais um plus, mais longe, assim, chegou as ações do projeto. Mas é isso. Então, né, a gente agora tem que começar a pensar já no próximo ano, né? Porque o projeto ele se encerra no início do ano e tem que ver se a gente consegue mais Geralmente prorrogação. A duração é de 1 ano com as escolas, assim, 2 anos. O edital, né, da universidade ele é de 2 anos. Certo. Mas a gente iniciou num primeiro momento com um piloto, fazendo ele durante 1 ano, e aí agora nós estamos replicando ele para outras turmas. Então a gente procura sempre manter o mesmo ano, né? Aqui a gente está trabalhando com o 5º ano, porque daí no final do ano eles vão para o 6º e a gente trabalha com o 5º no ano que vem, que é o 4º desse ano. E aí a gente acaba não repetindo os estudantes. E no colégio em Passo de Torres a gente está trabalhando com o 6º ano e também nessa lógica. Então é sempre repetindo, e agora a gente já tem mais consolidada a nossa metodologia, que são 6 atividades ao longo do ano, né? E já tem uma lógica construída. Inclusive nós estamos até preparando uma apresentação que vamos apresentar num evento de extensão que vai ocorrer em Porto Alegre em setembro agora. Até porque, professor Rodrigo, a gente está em cima de um litoral, né? A proximidade com a Praia do Rincão, aqui em Criciúma, né? E esse projeto, vamos dizer assim, e sendo a Praia do Rincão ainda uma área de APA de proteção, e APA de proteção remete à gestão do seu entorno, né? Esse projeto é lindo nessa concepção de tratar, de fazer reciclagem e não só, né? Abrange litoral como um todo, e a gente está tão inserido nisso e vê a representatividade desse projeto já com crianças, né, que direta e indiretamente também já estão sendo de uma proatividade muito significativa. Eu acho assim fantástico. Agora eu queria te perguntar, enquanto tu falava, professor Rodrigo, os obstáculos enfrentados, e eu estendo essa pergunta para todos, né, dentro de um projeto de extensão, porque são bonitos, são lindos, mas a gente sabe que tudo pode ser alcançado, existe alguns desafios, né, para quem está planejando, organizando, que quer obter os êxitos esperados. Dentro do teu projeto especificamente, professor Rodrigo, que tipo de obstáculo se encontra para a realização do projeto? Eu vou responder ela, mas antes eu quero conectar com a tua fala anterior. Tá. Assim, a gente está em Criciúma e a gente não tem praia em Criciúma, mas a gente está muito próximo da praia. Né? E aí, se parar para nós, trabalhamos com uma escola que é em Passo de Torres, que é no litoral. Mas tudo é litoral. Exatamente, mas a relação da população de Passo de Torres, ela é uma relação diferente do que a população de Criciúma. É uma relação muito íntima com a praia. Com a beira da praia, com o rio, com o mar. Inclusive, praticamente a metade dos alunos que nós atendemos são netos ou filhos de pescadores. Isso é muito bacana. Então, essa é uma relação muito, muito próxima. Intensa e forte. Muito intensa. E aí, isso foi o que nos instigou aí a Passo de Torres e trabalhar com eles. Né? E por outro lado aqui a gente tem essa, né? Mas a gente entende que a nossa população está no litoral durante os meses de verão. Então essa é uma outra ação que a gente também faz. Durante as ações da Unesc no verão, a gente também leva o nosso projeto para lá. Muito então legal. Ele tenta atender também a população de verão, né? Não como, uma coisa, uma exposição em alguns momentos, mas a gente tenta atender também. Mas é muito significativo. É extremamente significativo. Aí assim, eu acho que o principal desafio é a gente dar o pontapé inicial, é ter a vontade de fazer. Né? Verdade. E aí, à medida que a gente faz, a gente vai vendo que o feedback da comunidade ele é muito bom, ele é muito legal, e os pequenos, né, as pequenas coisinhas, por exemplo, para Passo de Torres, o nosso problema é logístico. A gente tem que ir para lá. As meninas, a gente atende 3 turmas para amanhã, 8 horas da manhã tem que estar lá, tem que sair, às vezes, 6h30, 7 horas daqui para chegar às 8 horas da manhã lá.
E aí volta no final do dia, e aí tem aula à noite. Então é um problema mais logístico, nesse caso, que é um pouco mais afastado. Né? Por outro lado, o Colégio Unesc não tem esse problema logístico. Né? Mas aí na limpeza de praia tem que correr atrás de um ônibus, mas as prefeituras são sempre muito solistas, e todo mundo assim que tu faz o contato, explica que tu precisa de a pauta é fundamental, a pauta é importante, é de interesse de todos. Exatamente. Né? Então eu digo assim, talvez o principal problema é ter a coragem de iniciar. E depois que tu iniciar, vontade de realizar. Eu acho que vontade todo mundo tem, mas eu acho que é a coragem mesmo de vamos começar. Eu vou. E aí eu acho que a Mai falou um pouco sobre isso, mas a academia, ela sempre se priorizou a pesquisa, né? E agora se vem nessa lógica de trabalhar, não que a Unesc venha fazendo isso agora, a Unesc sempre fez, mas de forma geral, as universidades vêm com uma lógica de se aproximar cada vez mais da comunidade, né? E isso incentiva a gente, pesquisador, né, a fazer esse movimento. Por exemplo, eu quando fiz a minha graduação, poucas vezes eu ouvia falar na palavra extensão. Não tinha nenhum projeto de extensão na universidade que levasse a universidade para a comunidade. E nem que recebesse a comunidade na universidade. Uma forma de difundir, de popularizar esse conhecimento acadêmico, né? Tornar de uma maneira mais abrangente, chegar na comunidade. De mostrar para a comunidade qual é o papel da universidade. Com certeza. Né? Então isso encoraja muito a gente, sabe? Então eu tô bem feliz, assim, agora eu me considero extensionista. Agora não, né? Desde o ano passado. Aos extensionistas. Eu posso falar de cadeira também, porque o nosso projeto do Museu de Zoologia é um projeto de extensão. Isso mesmo. Então ele já tem 22 anos, nós vamos fazer em setembro. Então é um projeto que também iniciou lá atrás e com esse objetivo, ser um instrumento integrador entre a comunidade e a universidade. Isso é transpor muros, isso é abraçar e popularizar e difundir tudo aquilo que a gente produz aqui dentro, que não fique aqui e que seja levado a serviço. Né? Então eu sou extensionista há muito tempo, né? E enquanto ainda esse movimento de extensão ainda não estava tão em alta, né? Mas a gente já vê a importância disso e a quantidade de projetos, lindos projetos que a universidade desenvolve, e hoje a gente está comentando apenas alguns deles, mas lindos por serem diretamente ligados, né, às questões ambientais, tão urgentes e necessários. Nunca se fez tão presente, tão urgente essa necessidade, né, desses temas estarem sendo colocados em prática, né? Eu ia comentar isso, né? Que talvez o grande... A gente fala muito no setor de inovação, de cases de sucesso, né? Acho que aqui a gente vai fazer o papel contrário agora e dizer isso, né, professora Morgana? Acho que o Museu de Zoologia, ele é um dos grandes cases de sucesso da nossa universidade quando a gente fala em extensão. Obrigada, né? Acho que todo o seu trabalho que começou dentro do curso... É verdade, né? A nossa natureza é biológica. Com uma coleção... Né? 100% biológica. Com uma coleção didática, e isso foi crescendo num movimento. E aí, quando o professor Rodrigo fala, né? Eu acho que para ser extensionista a gente tem que ter coragem, né, e disponibilidade. Verdade. E isso é algo, né, que na sua pessoa, né, na coordenação do museu, a gente vê de sobra, né, porque a gente enfrenta desafios diários na extensão, mas quando a gente percebe a mudança de comportamento, ou quando a gente percebe que a gente está fazendo diferença na vida de uma comunidade, na vida de alguém, acho que esse é o maior ganho da extensão. Maior retorno que a gente pode ter enquanto coordenador e participante de um projeto é o retorno, né? Saber que está fazendo diferença, sabendo que está incentivando ações, que está multiplicando sementes de mensagens de preservação, de sensibilização, né? Porque a gente trata muito na parte do museu a educação ambiental, como são esses projetos. Exato. Mas essa educação ela tem que chegar não só na mente, tem que chegar no coração
do nosso público, daquelas pessoas que a gente quer atingir. E aí isso passa por uma outra questão, que é o amor ao projeto que tu desenvolve, né? Cujos obstáculos eles vão diminuindo o seu tamanho à medida que tu vais conseguindo realizar e que coisas boas acontecem, né? Porque as coisas que são feitas para o bem têm retornos positivos, têm suas dificuldades, mas a resposta é sempre positiva. Não é mesmo, meninas? Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para essas duas extensionistas, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, queridas. Ana, né? A Samantha também pode me dizer. Vamos dizer assim, o que levou vocês a esses projetos de extensão? O que motivou vocês a se interessarem por esses projetos? Então, acho que desde quando eu entrei aqui na universidade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar num projeto de extensão. Eu nem sabia, nem sabia o que eu queria direito, mas eu sempre coloquei, eu preciso me envolver na universidade. E daí, então, quando a Mai e o Rodrigo vieram com esse convite, eu acho que eu nem pensei muito. A Mai viu o jeito que eu saí da sala, faceira. E foi isso, como vocês falaram, tanto para o benefício, né, da sociedade, mas para nós mesmos, porque a extensão muda a gente e muda as pessoas que estão envolvidas. Então, eu acho que, como a professora Morgana falou, o que mais motiva a gente, assim, eu recém comecei no projeto, né, mas eu sei já como, eu sinto como isso muda, porque, bom, eu já fui aluna, já fui aluna de colégio, tive os meus professores de ciências daquela época, e esses dias até foi uma conversa que nós tivemos em como meu professor de ciências daquela época mudou a minha visão para hoje eu poder escolher ciências biológicas, assim. Então, é uma ferramenta muito útil, tanto para nós, quanto profissionais, quanto para as pessoas, né, para a maneira de olhar o mundo depois, o antes extensão e pós-extensão. Então, eu acho que muda bastante a gente e cada pessoa que tem a oportunidade, né, de ser atingida por isso, com certeza só vai ver benefícios e vantagens. Bacana, gostei. E a Samantha, o que te levou, querida, a procurar um projeto de extensão? Porque a universidade oferta diferentes possibilidades, né? O que te levou para um projeto de extensão? Foi a mesma coisa que a Ana, assim. Eu acho que todo mundo que entra na biologia sempre entra, tipo assim, eu quero mudar o mundo, né? Salvar o mundo. E a gente sempre entra com isso na cabeça e a gente vem com isso. Eu quero participar de algum projeto, alguma coisa. E foi a mesma coisa que a Ana, assim. Eu entrei pensando, não, eu quero entrar em algum projeto, participar de alguma coisa, né? E aí a Mainara veio com convite também, que eu fiz que nem a Ana também. Não pensei muito, a gente só foi, assim, só aceitei. Porque é uma experiência, eu acho que única, né, pro universitário participar disso. Porque vai desenvolver várias habilidades que a gente pode ter, né? Então, eu acho que é uma experiência fantástica pro universitário. E aí... eu acho que é isso, assim. É isso aí, mas é isso aí mesmo, porque a trajetória acadêmica, ela vai sendo construída e edificada fortemente por meio dessa vivência, dessa experiência que vocês estão colocando. Isso é muito bacana, né? Essa contribuição, isso que vocês falaram é muito importante, é a resposta que a gente tanto quer ouvir, né, Mai? Enquanto coordenador de projeto, né? Essa questão de saber a questão da transformação, um antes e um depois, as habilidades que o projeto pôde contribuir com vocês, né? Essas habilidades, os conhecimentos que vocês adquiriram por meio dos projetos. Né? Então, isso é muito bacana. O desenvolvimento da autonomia também, né? Porque muitas vezes nós temos, né, nos nossos diversos projetos, encontros semanais com os alunos e conversamos e debatemos, mas eles precisam ser autônomos, né, na resolução dos problemas, na leitura, na leitura crítica. Verdade. Né, e isso transforma não só o profissional, né, desenvolve um profissional com outras habilidades, com outras competências, mas permite que esse indivíduo, né, cresça pessoalmente, que ele olhe para um problema social e que muitas vezes ele diga, olha, a gente tem
nessas diferentes formas de mudar essa perspectiva. Então, eu acho que o desenvolvimento da autonomia individual também é muito importante dentro dos projetos de extensão. E fazendo um link com o que a Samantha falou, grande maioria dos estudantes de biologia, a gente entra com a mente, não, eu vou mudar o mundo. E no decorrer da graduação, a gente percebe que a gente não vai conseguir fazer isso. Tem momentos que chega a ser frustrante tu conversar com alguém que simplesmente não dá bola para o meio ambiente, que fala que esse é um problema banal, mas através da extensão a gente consegue perceber que o pouco que tu muda, as poucas pessoas que tu muda, já faz diferença. E é uma coisa que vai sendo levada daqui para frente. Por exemplo, eu tive um professor muito bom no meu ensino fundamental. Eu trouxe isso para mim, de alguma forma eu já consigo levar isso para dentro da minha casa, com os meus pais, e eu, com certeza, quando tiver a minha família, eu vou levar esse ensinamento para minha família e assim por diante. Então, eu acredito que seja um movimento contínuo, de baralho. Quando a gente empurra uma cartinha, todas são atingidas. E com certeza, Ana, isso que tu falou é tão importante, porque assim como tu tivesse aquela representação daquele professor que te fez perceber, te despertou o interesse, com certeza os alunos ou as pessoas que vão interagir contigo no momento da prática do projeto, eles vão levar essa mesma mensagem, essa mesma visão de ti. Sim. Então é isso que é bacana, né? Esse movimento, essa relação social que se tem, né? Levando mensagem de positivismo, né? Para a questão ambiental, porque é isso que a gente tanto almeja. Termos a esperança de sermos melhores enquanto pessoas e principalmente enquanto pessoas numa sociedade, né, como um todo. Muito bacana. Eu vi que a professora Vivi quer falar alguma coisa. Eu ia comentar aqui uma coisa que eu acho que é bem importante é que ninguém vai querer preservar ou recuperar ou reciclar algo se ele não souber o que é aquilo, Perfeito. O resultado que aquilo vai dar. Então, assim, você fala, não, a gente tem que preservar os animais, preservar a natureza. Mas se ele não conhece quais são os animais que tem ali... E nem como preservar, como vai fazer? Exatamente. Né? Então, se você mostra para as pessoas... Não, mas se você tirar o lixo de dentro da sua casa e colocar num destino correto, ele não vai chegar lá no oceano, não vai prejudicar aqueles animais. Se você tomar essa atitude aqui, é esse animal aqui que você está preservando. Então, você cria o amor da pessoa por aquela situação e aí sim pode ser que você tenha um resultado positivo. Agora, só falar para as pessoas, você tem que reciclar o lixo, você não pode deixar o seu lixo na praia, você não pode jogar, mas não der um motivo e um como a pessoa fazer aquilo, não vai ter um resultado tão efetivo quanto se você mostra para eles, se você envolve eles no processo de como é que ele faz aquilo e o resultado que ele vai ter, quais são as espécies ou o ambiente que ele vai estar preservando. Nisso é aquilo que a gente sempre fala. A pessoa vai preservar aquilo que ela gosta, ela vai ter as atitudes que para ela fazem sentido. E eu acho que com os projetos de extensão, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer, atingir as pessoas de uma forma que elas entendam o processo e o resultado. E aí, com isso, elas queiram ter uma mudança, porque a gente precisa ter uma mudança de atitude para que a gente tome essas ações. Descruzar os braços, né, professora Vivi? É ter a coragem que o professor Rodrigo falou. Então, para você querer mudar o seu comportamento, você tem que ter um motivo para fazer isso. E eu acho que com o projeto de extensão a gente consegue mostrar isso para as pessoas, né? Perfeito. Ana? É que eu acho que quando a gente fala de biologia, de qualquer ciência de modo geral, todos os resultados são a longo prazo. Então, não é uma mudança, não é uma atitude feita hoje que o resultado vai vir hoje. Então, acredito que faça parte da extensão também mostrar quais são os benefícios a longo prazo. Às vezes, a gente percebe, legal, eu reciclei o lixo. Mas, que diferença isso faz no momento? No momento, a gente sabe que assim, o lixo está reciclado. Mas e a longo prazo? Quantas mudanças a gente vai ter conforme as pessoas forem fazendo, conforme as pessoas vão começar a ter atitudes diferentes? Então, também tem essa questão de fazer as crianças, porque o mundo vai depender das crianças, a gente sabe, né? De fazer essas crianças perceberem que as atitudes que elas fizerem agora vai influenciar lá na frente. Perfeito.
Sabe, mano, eu fiquei aqui escutando e tem uma coisa que me marcou bastante no nosso projeto de extensão, que além dessas ações, a gente faz ações aqui dentro da universidade, para atender o nosso público interno também. Eventualmente a extensão tem uma atividade mais festiva, ela promove ações dos projetos de extensão dentro da universidade. E normalmente nesse corredor de entrada da nossa universidade, a gente, quando tem uma ação, a gente monta a nossa banquinha do nosso projeto de lixo marinho, e aí, né, para enfim, comunicar as pessoas, os acadêmicos que entram no horário de pico, ali das 18 até a noite, assim. E a gente fez umas 2, 3 já atividades dessas, e as meninas que sempre lideram, porque normalmente eu estou em aula, uma das vezes elas, Rodrigo, só 12 pessoas pararam aqui para conversar conosco. Na universidade tem 15 mil alunos, né? Mas não são só 12. São 12 pessoas que vocês atingiram. Em 2 horas, 3 horas. São 12 pessoas que vocês atingiram. Então, se toda vez que a gente fizer esse movimento, a gente atingir 12, 10, 15 pessoas diferentes, a gente vai estar fazendo algo, a gente vai estar colocando o nosso tijolo com certeza nessa construção. E aí, eu voltando um pouco mais assim, na nossa conversa de antes, um pouco que a Ana falou, eu venho de uma pesquisa dura, né, de mestrado, doutorado, pesquisa, conhecimento científico. E eu acho que uma pergunta que eu me colocou aqui hoje, né, como extensionista, que é para quem? Para quem que eu vou fazer a minha pesquisa? Não pode ser para mim. Não pode ser para o meu currículo. É para quem, né? Então, eu sempre tento colocar essa pergunta, sempre quando vem uma aluna me procurar para fazer um TCC, mas para quem que a gente vai fazer? É para te formar? É só para isso que serve? Não, ele tem que servir para alguma outra coisa. Às vezes a gente não consegue levar aquilo adiante, dar uma visibilidade que a gente acha que deveria. Às vezes ele vira só um artigo científico, que não é só um artigo, é importante isso, porque ele pode não servir de base para nós aqui, para nossa realidade, mas para outro estudo ele vai servir, para talvez uma outra ação de extensão em outro lugar ele vai servir. Então eu tenho colocado essa pergunta para mim e coloco na mesa. Para quem? Para quem que eu estou fazendo isso? Isso é bacana, né? Não é para mim. Não pode ser só para mim. Com certeza. Né? E essa pergunta eu sempre tenho trazido ela comigo nos últimos tempos. E a extensão faz esse brilhante papel, né, professor Rodrigo? Além de sermos pesquisadores e contribuirmos no mundo acadêmico, né, com os artigos, as publicações científicas, mas alcançamos ainda mais um público que não tem esse acesso, que não tem essa formação, né? Mas são pessoas extremamente importantes na mudança, né? E é isso que eu sempre almejo. Para a gente mudar, a gente não muda ninguém sozinho, a gente precisa de um todo. E esse todo só se faz socialmente, né? Numa sociedade. Aí sim, a gente vai ter uma resposta muito mais significativa. E os projetos de extensão são isso. Eu deixo a palavra agora com vocês, se vocês quiserem citar alguma coisa que não foi dito, nosso podcast já está no fim. Eu prometo para vocês convidá-los novamente, para a gente ter novos desdobramentos, porque falar de projetos de extensão é algo muito significativo, né? É algo que estende para muito mais distante do que a gente pode imaginar. Professora Mai, enquanto coordenadora do curso, né, dirigindo de forma tão competente, né, todas as áreas do nosso curso de Ciências Biológicas, mas especificamente, né, nessa área da extensão, gostaria que tu pudesse dar uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, né? Então, queria agradecer, né, professora Morgana, pelo espaço. Falar de extensão é maravilhoso, verdade, né? É encantador, e é isso que a gente espera também levar nos nossos projetos, né? Ciência, sensibilização, encantamento, verdade, alegria, porque tudo isso compõe, né? Eu preciso estar bem comigo para também querer fazer bem a essa sociedade. O curso de Ciências Biológicas está de portas abertas, né? A quem está aí nos assistindo, seja nosso acadêmico e que queira participar como voluntário, seja alguém da comunidade que ouviu os nossos projetos e pensou, nossa, eu precisava, né, que isso tivesse aqui na minha comunidade. Então,
Os nossos canais de comunicação estão abertos, né? Via nosso WhatsApp, que está lá no nosso Instagram, né? Então, sigam, né? Quem puder, quem tiver interesse, siga a gente nas redes sociais, busquem as informações, né? O nosso curso, os nossos projetos. A universidade, ela só existe porque ela pensa no coletivo. E aí esse coletivo daqui também está disponível para atender as diversas demandas. Então, muito obrigada e ficamos aí à disposição, tanto do museu quanto de quem está nos ouvindo. Obrigada, professora Maia. Agradeço a presença, professora Vivi. Eu queria, só complementando, convidar, se alguém quiser, tiver algum material, quiser levar lá no nosso Ecoponto, no colégio. Como a gente comentou, a gente está recebendo alguns materiais lá, fico à disposição se alguém quiser levar algum material lá. E se quiser conhecer mais do nosso projeto, a gente tem o Instagram do projeto, que é o @educamais, ou na Semana da Ciência e Tecnologia, na quinta-feira, dia 17, a gente vai estar expondo os resultados do nosso trabalho durante a feira. Se alguém quiser ir lá conhecer mais do nosso projeto, vamos ficar muito felizes em mostrar para vocês. Muito obrigada pelo convite, professora. Obrigada, professora Vivi. Professor Rodrigo? Eu acho que minha contribuição é isso. É isso, né? Faltou siga a gente nas redes sociais. Siga a gente no @biomarunesc. Isso. Obrigada, professor Rodrigo. Queridas, que querem dizer alguma coisa, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Foi um grande prazer tê-los conosco nesse podcast. Tenho certeza que vocês não conheciam esses projetos, viram quanta riqueza, né? Quantos tesouros aqui dentro da nossa universidade produzindo ações lindas para toda uma sociedade, uma mudança de sociedade, uma mudança de comportamento, uma mudança de diversas atitudes que muitas vezes a gente faz sem pensar. Não faz nem por mal. Eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas querem ajudar, mas não conhecem. E infelizmente, às vezes, não conseguem contribuir pela falta de conhecimento. E a universidade tem esse papel de produzir esse conhecimento, mas, fundamentalmente, levar esse conhecimento e colocá-lo em prática. Mas você também pode contribuir conosco nessa ação em prol ao meio ambiente. Seja gentil com a natureza. A natureza agradece. Muito obrigada e espero vocês até o nosso próximo podcast. As curiosidades e informações sobre a fauna e a flora da nossa região, estado e país, com a expertise do Museu de Zoologia da Unesc. Apresentação: professora Morgana Sirimbelli Goitsinski e equipe.